Mas a displicência do Léo Pereira no lance do gol do Atlético Mineiro, ela é inaceitável. Rapaziada, e o Flamengo, hein? Saiu derrotado pelo Galo no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Léo Pereira foi detonado pela falha no gol. Especialistas apontaram soberba do Mengão em poupar titulares. Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. A soberba precede o fracasso. O ditado é antigo, mas serve para displicência do Léo Pereira no jogo de hoje do Flamengo. É um baita zagueiro? É. Mas a displicência do Léo Pereira no lance do gol do Atlético Mineiro, ela é inaceitável. Flamengo poupou alguns jogadores titulares, mas tem que entrar no campo jogando muito sério representando o Flamengo. É Copa do Brasil, é duelo contra um grande rival, para dar um passezinho daquele dentro da área. Aquilo ali é ridículo, não me interessa se já tem história ou não no Flamengo, se é um baita zagueiro, foi displicente e mereceu levar o gol pela palhaçada que fez dentro da área. E outra coisa, para deixar bem claro, entraram jogadores no Flamengo que não são titulares, mas é um elenco galáctico, certo? Por que sempre quando entra com um time misto, o Flamengo não joga nada? O Flamengo não entrega. Se é para ter um elenco caro, é porque quando você substitui os jogadores titulares, os reservas têm que entregar à altura. E nunca o time misto do Flamengo, reserva do Flamengo, joga bem. É sempre a draga que foi hoje. Os reservas, em vez de correr, de dar tudo para tentar um espaço no time, sempre é um time apático, sempre é um time errando passe adoidado, não criou nada. O Flamengo mereceu perder no Maracanã pela apatia, pelo futebol ruim do time misto e pela displicência do Léo Pereira. Simples assim. Tem que jogar com o time misto? Tem. Tem que focar no Brasileirão e na Libertadores? Tem. Mas tem que sempre honrar muito a camisa do Flamengo. E não displicência, apatia, como aconteceu hoje no Maracanã. O Flamengo estava dando espaço, até a paçocada, né, do Léo Pereira. Ali uma certa, pode-se dizer até uma certa soberba, né, nesse passe aí que ele deu. Ele é um ótimo zagueiro, costuma acertar sempre e tal, mas não tava. Não me pareceu que ele estava na maior das concentrações quando ele deu esse passe, né. E aí, quem acerta, quem aproveita o erro do adversário ganha o jogo. Foi o caso do Atlético. No final, eu achei que com os 15, 20 minutos ali, depois que teve as trocas, o Flamengo poderia ter empatado, porque criou bastante, principalmente com o Samuel Lino. O Saul também entrou bem. Deu dois passes muito bons ali, abrindo na ponta esquerda, que eram passes que a gente chama de chaves, né? Porque abre a defesa adversária. Ridículo. Eu tenho pra falar da atuação do Flamengo nesse jogo contra o Atlético Mineiro foi ridícula. Mas a apresentação, o Felipe Luiz devia ter vergonha da apresentação que o time dele fez, porque não é isso que a gente espera desse time. A gente sabe que a Copa do Brasil não é uma prioridade para o Flamengo esse ano, mas a partir do momento que o jogador entra em campo com a camisa do Flamengo, ele tem que entregar tudo que ele tem para entregar em campo. O time foi meio misto, não tinha alguns titulares, mas os jogadores que estavam em campo, que são jogadores, tinha vários titulares, a zaga, laterais, ataque, entraram como se estivessem no jogo festivo, entraram como se estivessem no jogo comemorativo e não no jogo eliminatório de Copa do Brasil em casa, para mais de 50 mil pessoas que pagaram e foram à noite no Maracanã, Rio de Janeiro, para ver essa palhaçada que foi esse desempenho do Flamengo. Pra mim não há desculpa pro que eles fizeram hoje, tá? Porque não existe isso do Flamengo entregar uma competição. Você pode não usar os titulares, você pode poupar jogadores porque você tá dando prioridade pro Campeonato Brasileiro, tudo isso você pode fazer. Agora, jogar do jeito que jogou, até o gol do Galo. Até o gol do Galo, o nível de intensidade desse time do Flamengo foi uma das coisas, foi o pior do ano. Nem no Campeonato Carioca, contra os times pequenos, esse time teve uma intensidade tão pífia quanto foi nesse jogo. Porque pra mim hoje o jogo foi muito ruim, não, mas foi pior do que normal na fase defensiva nossa, né? Então isso sim que nós temos que corrigir e melhorar para o jogo de volta. Brasileiro e Libertadores sim que são prioridades, mas eu entrei hoje para ganhar
com o time que entrou no campo, foi um time montado para vencer. Da mesma forma que o jogo do Ceará, vou preparado para vencer, com as peças que eu acredito que são as melhores para poder vencer o jogo. E depois na volta, claro que vamos para tentar reverter, como eu bem falei antes numa pergunta de um companheiro teu, e para mim, na minha opinião, está totalmente aberta. Sabemos que é difícil jogar no estádio do adversário, mas da mesma forma que eles venceram aqui, a gente pode vencer lá. Mas aquela displicência, aquele toquezinho ridículo dentro da área, entregando o gol e a vitória pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã, é uma palhaçada, gente. Eu sei que o Flamengo é um time que sai jogando, eu sei que o Flamengo muitas vezes vai errar passe porque arrisca sair, trabalhar a bola. Agora, daquele jeito não. Eu que fiz escolinha, que não jogo nada futebol, eu sei que você não pode cruzar uma bola dentro da área, que você não pode dar toquinho sem força dentro da área. O Flamengo entregou a vitória para o Atlético Mineiro com essa displicência, com essa soberba que muitas vezes o Flamengo tem dentro do Maracanã. Isso tem que ser dito. Muitas vezes tem soberba e não pode. É um rival, é um time grande, é Copa do Brasil, é mata-mata. Tem que jogar a vera num jogo como esse. Tem que dar a vida num jogo como esse. Tinha que poupar o time titular? Tinha. Apoio a decisão do Felipe Luiz. Os focos do Flamengo são Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele deixou isso claro. Só que aí tem um ponto que eu quero trazer aqui. O único ponto positivo de hoje, na minha opinião, Samuel Lino. Meu amigo, esse cara entrou e mudou o jogo pro Flamengo. É um cara que já mostrou que pode ser muito decisivo nesse time do Flamengo. Me senti muito bem. Ali no começo ainda estava um pouco confuso, é muito novo. O Brasil, o campeonato aqui, eu nunca joguei no Brasil profissionalmente. E depois eu fui me adaptando, fui melhorando ali. E eu tô me sentindo bem fisicamente. Hoje a gente não pôde sair com a vitória, mas esse resultado de 1-0 não vai mudar nossa mentalidade de ir fora e buscar a classificação. Uma pena o gol impedido? Uma pena, podia ser uma estreia com gol e o gol de empate, que podia impedir a derrota, mas hoje não pode ser, no próximo, quem sabe, eu trabalhar para isso. E aí, rapaziada, o que acharam na atitude de Felipe Luiz em poupar jogadores? E da falha do Léo Pereira? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!